O sino da igreja ecoou pelo vilarejo enquanto o padre Marcos recebia uma carta urgente. Um pedido desesperado vinha de uma fazenda isolada, descrevendo uma jovem possuída por algo inexplicável. A igreja, sem hesitar, designou Marcos para investigar. Ele, experiente mas cético, sabia que algo sinistro aguardava. A carta falava de gritos estranhos e eventos inexplicáveis, o que bastava para deixá-lo em alerta. Com sua mala em mãos, partiu em direção ao desconhecido. A estrada para a fazenda era estreita, ladeada por árvores altas e um silêncio opressor. O carro velho do padre lutava para atravessar o terreno acidentado. Enquanto dirigia, Marcos não conseguia ignorar a sensação de que estava sendo observado. Nuvens escuras se acumulavam no horizonte, como se o próprio céu pressentisse o horror que ele encontraria. "Deus me dê forças", murmurou, tentando afastar o desconforto crescente. Ao chegar à fazenda, foi recebido pelo pai da menina, um homem de rosto abatido e olhos fundos. "Obrigado por vir, padre", disse ele com a voz tremendo. A casa era simples, mas parecia impregnada de algo pesado. Objetos estavam fora do lugar e havia marcas inexplicáveis nas paredes. A mãe, chorando em um canto, apenas apontou para um quarto escuro no final do corredor. "Ela está lá dentro", sussurrou. Marcos entrou no quarto com cautela, carregando seu crucifixo e a Bíblia. A menina Ana estava sentada no canto com os olhos vidrados e a respiração pesada. Sua pele estava pálida e sua presença emitia uma energia perturbadora. Assim que o padre pronunciou as primeiras palavras de oração, Ana se contorceu de maneira antinatural e soltou um riso gutural que não parecia humano. "Você acha que pode me tirar daqui?", disse uma voz que não era dela. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a calma. "Ana, eu vim ajudar", disse, ignorando a provocação. Ele começou a rezar, mas a menina gritou em agonia, sua voz alternando entre tons graves e agudos. Objetos no quarto começaram a se mover sozinhos, e o crucifixo em sua mão pareceu esquentar. "Ela não é mais Ana", a voz gutural proclamou, enquanto a garota o encarava com um sorriso diabólico. O pai de Ana entrou correndo no quarto, mas foi imediatamente empurrado para trás por uma força invisível. "Não toque nela!", gritou Marcos, tentando proteger o homem. Ele sabia que estava lidando com algo extremamente perigoso. "Quem é você?", questionou o padre, dirigindo-se à entidade. A menina riu novamente. "Eu sou muitos", respondeu, com a voz ecoando pelo quarto. Marcos sentiu o peso da batalha que estava por vir. Ele decidiu iniciar o ritual de exorcismo imediatamente. A atmosfera do quarto se tornou ainda mais densa, quase sufocante. "Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você se retire", declarou. A menina gritou com uma intensidade que parecia rachar as paredes. Sua cabeça se virou em um ângulo impossível, e seus olhos, antes castanhos, agora brilhavam em um tom amarelo sinistro. O confronto estava apenas começando. Durante o ritual, Marcos sentiu uma força invisível pressionando seu peito, dificultando sua respiração. A entidade tentou distraí-lo, revelando detalhes pessoais de sua vida que ninguém poderia saber. "Eu conheço seus pecados, padre", disse, com um sorriso sádico. Apesar do medo, Marcos continuou recitando as orações, sabendo que mostrar fraqueza seria fatal. Em um momento de pausa, Marcos pediu ajuda ao pai e à mãe de Ana. "Vocês precisam orar comigo. Juntos somos mais fortes", disse. Eles se ajoelharam ao seu lado, mesmo tremendo de medo. As orações pareciam enfurecer ainda mais a entidade que fez a menina levitar, suas mãos contorcidas como garras. "Vocês não têm poder sobre mim", rugiu a voz. Enquanto rezava, Marcos sentiu uma luz interna se acender. Ele lembrou das palavras de sua fé. A luz sempre vence as trevas. Com renovada determinação, intensificou suas orações, segurando o crucifixo diante da menina. Ana gritou, e pela primeira vez, sua voz pareceu a de uma criança assustada. "Me ajude, padre", ela implorou, antes de ser tomada novamente pela entidade.
Em meio ao caos, uma das velas apagadas no quarto acendeu sozinha, emitindo uma chama mais forte que o normal. Marcos viu isso como um sinal de que não estava sozinho nessa luta. Ele pediu que a família continuasse orando, mesmo que o medo ameaçasse paralisá-los. Deus está aqui, afirmou, olhando fixamente para a entidade. Você perderá. A batalha espiritual alcançou um ápice quando Ana começou a chorar e rir simultaneamente. Você não entende o que ela viu, disse a voz gutural. Você também teria medo. Marcos ignorou as palavras e manteve seu foco nas orações. Ele sabia que qualquer desvio poderia significar sua derrota. A entidade estava claramente tentando confundi-lo. A mãe de Ana, em um ato de coragem, segurou a mão da filha e disse: Eu te amo, minha menina. Por um breve instante, Ana pareceu voltar à consciência. Seus olhos lacrimejaram e ela tentou falar, mas a entidade retomou o controle com ainda mais ferocidade. Vocês nunca vão tê-la de volta, gritou. Marcos percebeu que a entidade se alimentava do medo e da dúvida. Ele reuniu toda a sua coragem e continuou o ritual agora em tom mais alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ordeno que você deixe esta menina. O quarto inteiro tremeu e os objetos voaram pelo ar. Ana gritava de dor, mas o padre sabia que não podia parar. A luz do dia começava a entrar pela janela e, com ela, uma sensação de esperança. A entidade parecia enfraquecida, mas ainda resistia. Eu voltarei, ameaçou, antes de soltar um último grito. Ana caiu no chão, inconsciente, enquanto o quarto se acalmava. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Acabou? Perguntou a mãe, com a voz tremendo. Marcos observava atentamente o rosto de Ana, enquanto ela recobrava a consciência. Seu corpo estava visivelmente exausto, mas seus olhos voltaram ao tom castanho de antes. A família correu para abraçá-la, mas o padre ergueu a mão, alertando-os. Ainda não sabemos se tudo terminou de verdade, disse. A experiência o ensinara a ser cauteloso. Ele sentiu que algo não estava completamente resolvido. A atmosfera do quarto permaneceu pesada, como se um resquício da entidade ainda estivesse presente. Marcos iniciou uma oração de purificação para garantir que não houvesse resquícios demoníacos na casa. Enquanto recitava os versos sagrados, ouviu um leve sussurro. Nós não fomos embora. Ele ergueu o olhar e viu que a janela tremulava, mesmo sem vento. A batalha parecia estar longe de acabar. Vocês precisam consagrar este lugar, disse Marcos aos pais de Ana. Tragam objetos sagrados e continuem as orações diariamente. A mãe, ainda tremendo, perguntou: E se isso voltar? O padre suspirou e respondeu: Se mantivermos nossa fé e proteção divina, eles não conseguirão entrar novamente. Ele sabia que a família enfrentaria noites difíceis antes de encontrar paz. Quando finalmente saiu do quarto, Marcos sentiu suas pernas fraquejarem. O esgotamento físico e espiritual era evidente. Ele se sentou na sala e olhou para o crucifixo em suas mãos. Quantas vezes mais enfrentaremos isso? Pensou. Seu treinamento na igreja não o preparara para a intensidade emocional desses encontros. Ainda assim, ele sabia que essa era sua missão e não podia desistir. O pai de Ana ofereceu uma refeição simples para agradecer ao padre. Enquanto comiam, uma sensação de normalidade parecia retornar à casa. Mas Marcos permaneceu atento. Ele sabia que, mesmo com a aparente calmaria, o mal podia estar esperando o momento certo para atacar novamente. A família perguntou se ele voltaria para verificar a menina, e ele prometeu retornar em breve. Durante a viagem de volta, Marcos não conseguia tirar os eventos da cabeça. Ele revisava mentalmente cada detalhe do ritual, tentando entender se havia algo que pudesse ter feito de maneira diferente. De repente, sentiu um arrepio e olhou pelo retrovisor. Por um breve instante, teve a impressão de ver o reflexo de Ana, mas com olhos amarelos. Ele piscou e a imagem desapareceu. Ao chegar à igreja, Marcos foi direto para a capela. Ele se ajoelhou diante do altar e pediu orientação divina. Senhor, dê-me força para continuar essa missão, suplicou. Enquanto rezava,
sentiu uma leve brisa atravessar o ambiente, trazendo consigo uma sensação de paz. Ele interpretou isso como um sinal de que estava no caminho certo, mesmo que as dificuldades fossem enormes. Nos dias seguintes, Marcos mergulhou em estudos sobre exorcismo e entidades demoníacas. Ele precisava se preparar melhor para os próximos desafios. A experiência na fazenda havia mostrado que o mal era mais astuto e persistente do que ele imaginava. Com a ajuda de outros padres experientes, ele buscou fortalecer sua fé e entender os pontos fracos das entidades com as quais lutava. Uma semana depois, Marcos recebeu uma nova mensagem da família de Ana. "Padre, ela parece estar melhor, mas ainda temos pesadelos", dizia a carta. Ele sabia que isso era comum após um evento traumático, mas também podia ser um sinal de que algo ainda estava errado. Decidiu retornar à fazenda para verificar pessoalmente. A ideia de que o mal ainda pudesse estar presente o incomodava profundamente. Ao chegar novamente à fazenda, Marcos percebeu que o ambiente estava diferente. Havia mais luz, e a família parecia menos abatida. Contudo, Ana ainda estava retraída, evitando contato visual. "Como você está, minha filha?", perguntou ele com um tom gentil. Ela apenas deu de ombros, mas não respondeu. Ele sabia que precisava ser paciente e cuidadoso para ajudar a garota a se recuperar completamente. Marcos pediu para realizar uma nova oração de bênção na casa. Durante o ritual, Ana parecia inquieta, movendo-se de forma desconfortável. Quando ele se aproximou com a água benta, ela recuou como se estivesse assustada. "Ana, você precisa confiar em mim", disse ele, enquanto aspergia a água ao seu redor. A reação dela o deixou preocupado, mas ele manteve a calma. Depois da oração, Ana finalmente falou. "Eu não me lembro de nada, mas sinto como se algo ainda estivesse aqui." Marcos franziu o senho. Ele sabia que as entidades podiam deixar uma marca psicológica nas pessoas. "Você precisa ser forte, Ana. A luz de Deus está com você", afirmou. Ele prometeu continuar acompanhando a família até que todos estivessem em paz novamente. Nos dias seguintes, Marcos recebeu mais relatos de acontecimentos estranhos na fazenda. Barulhos durante a noite e sombras inexplicáveis voltaram a assombrar a família. "Isso não pode continuar", pensou ele, enquanto preparava um plano para realizar um último ritual de purificação. Ele sabia que não podia desistir, mesmo que isso significasse arriscar sua própria vida novamente. Quando voltou para a fazenda, levou consigo outros 2 padres para reforçar o ritual. "Dessa vez, não deixaremos nada para trás", declarou. A presença dos outros clérigos trouxe uma sensação de segurança à família. Durante o ritual, as manifestações foram intensas, mas a fé conjunta parecia sufocar a entidade restante. A casa, finalmente, se tornou um lugar de paz. Com o fim do ritual, Ana parecia mais leve, quase como uma criança comum novamente. "Obrigado, padre", disse ela com um sorriso frágil. Marcos, exausto mas aliviado, sentiu que sua missão naquela fazenda havia terminado. Ele instruiu a família a manter a oração constante e a reforçar sua fé. "A fé é sua maior proteção", concluiu, antes de se despedir. Durante a viagem de volta, Marcos refletiu sobre os eventos. Ele sabia que o mal não descansava e que outras batalhas o aguardavam, mas também sentia que sua fé estava mais forte do que nunca. Ao chegar à igreja, foi recebido pelos colegas que ouviram atentamente seu relato. Ele sabia que, ao compartilhar sua experiência, poderia ajudar outros padres a enfrentarem desafios semelhantes no futuro. Após relatar tudo à igreja, Marcos decidiu fazer um retiro espiritual para recuperar as forças e buscar sabedoria para os desafios futuros. Durante o retiro, ele teve sonhos perturbadores que pareciam ecoar as palavras da entidade. "Nós não fomos embora." Cada sonho era mais vívido que o anterior, com imagens de Ana cercada por sombras e sussurros incessantes. Ele percebeu que o capítulo ainda não estava completamente encerrado. Marcos voltou do retiro determinado a proteger a fazenda e seus moradores. Ele levou consigo artefatos sagrados, incluindo uma relíquia poderosa que havia sido abençoada pelo próprio bispo. "Se houver algo ainda aqui, encontraremos e destruiremos", declarou aos pais de Ana. Com a ajuda da família,
Ele reorganizou a casa, enchendo-a de símbolos religiosos e criando um ambiente de fé inabalável. Durante o processo, a família começou a relatar uma melhora significativa no ambiente. A casa parece mais leve, disse o pai de Ana. No entanto, Marcos ainda sentia uma leve tensão no ar, como se algo estivesse escondido nas sombras, esperando o momento certo para se manifestar. Ele decidiu intensificar as orações e realizar missas semanais na fazenda, fortalecendo a fé de todos ali. Em uma dessas missas, algo inesperado aconteceu. Ana, que até então parecia estar se recuperando, começou a murmurar palavras estranhas durante a consagração. Marcos imediatamente interrompeu a cerimônia e se aproximou dela. "Ana, você está bem?" perguntou com preocupação. Ela respondeu com uma voz que não era sua. "Você realmente achou que seria tão fácil?" O clima ficou tenso novamente. A nova manifestação deixou todos abalados, mas Marcos não se deixou abater. "Isso é uma prova de que estamos no caminho certo, e o mal está desesperado", disse ele à família. Com a ajuda dos outros 2 padres que haviam participado do último ritual, ele começou a planejar um exorcismo definitivo, que seria realizado em 3 etapas para garantir que nada fosse deixado para trás. Durante o exorcismo, a resistência da entidade foi feroz. Ana levitou novamente, e sua voz ecoava pela casa, alternando entre gritos e risos. "Vocês não podem me vencer!" gritava. Os 3 padres juntos recitaram orações em uníssono, enquanto a família assistia em silêncio, segurando rosários. A batalha espiritual parecia interminável, mas a fé inabalável dos presentes começou a fazer efeito. Aos poucos, a entidade começou a enfraquecer. Ana chorava e ria, como se lutasse para retomar o controle de si mesma. "Vocês não sabem o que estão fazendo", disse a voz demoníaca, antes de soltar um último grito ensurdecedor. De repente, o silêncio tomou conta do ambiente. Ana caiu de joelhos, exausta, e começou a chorar como uma criança. "Está tudo bem agora", disse Marcos, com lágrimas nos olhos. Após o ritual, Marcos pediu que a família participasse de um longo processo de recuperação espiritual. "A fé deve ser nutrida todos os dias, como um escudo contra o mal", explicou. Ele os incentivou a transformar a fazenda em um local de devoção, onde missas regulares seriam realizadas e as pessoas pudessem buscar ajuda e proteção divina. A família concordou, grata pela nova chance de viver em paz. Anos depois, a fazenda se tornou um ponto de peregrinação para fiéis que buscavam fortalecer sua fé. Marcos continuou sua missão, ajudando outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Ele sabia que o mal nunca descansava, mas também acreditava que a luz sempre prevaleceria. "Onde há fé, há esperança", dizia ele, enquanto olhava para o horizonte, pronto para enfrentar o que viesse.